Qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Oito e 34, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, recebendo hoje o professor Márcio Malta, cientista político, professor da UF, e neste bloco agora está já na pauta pré-agendada aqui a projeção das eleições municipais de novembro, né? E o que o professor analisa para a gente, esses fenômenos, essas coisas todas que o Aloysio aborda muito bem agora no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Aloysio. Vamos lá, chegamos a pauta aí, bola de cristal, né? Que é a projeção das eleições municipais de Campos. Falamos sobre aspectos mais conceituais do primeiro bloco, sobre a crise financeira, que eu acho que é a principal pauta do município, né? A crise financeira talvez sem precedentes de Campos e, né, a eleição municipal. Você tem 12 candidatos, o Márcio, a prefeito, e fruto dessa coisa de você, certamente fruto de você acabar com aliança para proporcional, né, para vereador. Então, os partidos, para ter um puxador, eles lançam candidatura própria prefeito. São 12 candidatos. Né? Que projeção você faz para a eleição de 15 de novembro, para prefeito e para vereador? Quando eu ouço vocês comentando essa quantidade de candidatos que tem chamado a atenção da mídia como um todo, não uma exclusividade de Campos, como você bem coloca, Aloysio, muito por conta aí sensível a essa questão da mudança eleitoral. Teve uma mini reforma eleitoral ainda do Cunha, isso é legado do Cunha, dentre outros legados que nós temos na nossa política. Então, toda a região, analisando aqui somente o estado do Rio de Janeiro, esse fenômeno de múltiplos candidatos, ele está se repetindo, uma cidade com mais candidatos, outra menos, chama atenção, 12 candidatos, analisando muito a princípio, dá para perceber poucas coligações, como você está comentando, poucas coligações fica óbvio, mas dá para perceber que nenhum candidato soube, né, articular, abranger, não foi tanto imã, vamos dizer assim. Muitas das vezes é um bom termômetro perceber que candidato esse consegue aglutinar, consegui achar a palavra, aglutinar muitas forças no seu entorno. Já seria, talvez, para além de partidos que acabam servindo como legenda de aluguel, mas muitas vezes dá o tom de quem está largando na frente, porque, afinal de contas, ainda não temos cidade médio porte, muitas vezes ainda não temos pesquisa, né, demonstrando, às vezes são pesquisas eleitorais mais particulares, não são divulgadas, então fica mais difícil de perceber como que está esse termômetro nesse momento. Mas, para além dessa questão de legislação, acho que não é a única explicação, essa pluralidade, essa multiplicidade de candidatos, eu acho, no meu entendimento, pelo que eu estou observando em outras cidades também, eu acho que é fruto de uma crise política, que, afinal de contas, nós não temos grandes projetos, como eu disse, aglutinadores, e em momentos de crise, se você observa ali na redemocratização, né, até em eleições presidenciais, você observa também muitos candidatos sendo lançados. Então, essa ausência de um grande projeto, de grandes aglutinadores, mostra também uma crise política institucional. Tem aqui várias perguntas feitas no grupo do WhatsApp do programa relativas a esse último bloco. Eu vou começar a fazer algumas delas. Kleber Tinoco, advogado e da UENF, né? Especialista em direito público. A eleição de Bolsonaro influencia no pleito municipal? Um pouco antes de entrar no ar, fazendo anotações aqui no rascunho, eu colocava que a eleição de 2020 é uma antessala de 2022. O que nós estamos percebendo, até com certo ineditismo, e aí mostra que também não é nem um pouco bobo, né? Às vezes pode passar uma imagem de uma falta de coordenação, mas o que a gente tem observado que o candidato em si, que o presidente em si, ele não tem
entrado, abraçado as campanhas. Muito por conta da dificuldade de fazer a criação do seu novo partido, né, o Aliança pelo Brasil. Então, que nós temos esse cenário de fragmentação, essa ruptura precoce que aconteceu com o PSL. Então, só para dar um exemplo aqui, para o colega da UENF, o Cláudio, né? Cláudio também, não é isso? Pro colega não, Kleber Tinoco. Perdão, Kleber, por isso que eu perdi a confirmação. Só para dar um exemplo do Kleber, na eleição de São Paulo, por exemplo, esse é o debate que está posto, né? Quem que o Bolsonaro apoiaria, a princípio Celso Russomano, mas nada também aberto, nada deflagrado. E aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio, por exemplo, também, né? Se é Crivella, se é outro candidato. Então, nesse sentido, eu acho que a grande incógnita, o Kleber, analisando outras cidades também que eu fui convocado a dar alguma opinião, para onde vão os votos bolsonaristas. Vocês me perdoem, a todo momento está citando, mas é a cidade sede da universidade, Niterói, nesse momento também, teve em 2018 um crescimento dessa votação mais à direita, e a incógnita agora, por conta também de dificuldade, assim como em Campos de Goytacazes, de lançar candidato por sangue da direita, não conseguiu também articular que nome seria esse, para onde vão esses votos. Esses votos estão em disputa, e os candidatos eles vão se comportar muitas das vezes até de forma claudicante, eu imagino, né? Vão ficar ali meio em cima do muro para não se posicionar e talvez não desagradar eventuais votos que seriam captados. Tem aqui a pergunta do Zé Vitor também, São da Barra, que é até feita a primeira pergunta, poderia ter feito as duas juntas. Gostaria de perguntar ao Márcio Malta como ele avalia a quantidade de candidatos ao executivo campista e se a questão ideológica vai interferir na escolha do eleitor. De novo, o que nós temos, analisando, política é assim, né? Como eu estava falando, é como as nuvens, tem essa questão da metáfora da roupa. Se nós formos observar, são figuras, não em termos históricos tradicionais, mas são figuras conhecidas, vamos elencar aqui, para além de outras candidaturas que estão surgindo, daqui a pouco a gente pode nominar elas, né? Mas 3 principais nomes ali, vamos listar: Rafael Diniz, atual prefeito da cidade, temos o nome da família Garotinho, nem preciso me alongar, e correndo por fora aí também o nome do Caio Viana. São figuras com nome tradicional e conhecidas, né? Daqui a pouco a gente pode nominar e ampliar o debate, como figuras como o professor Metalli, que está chegando pela primeira vez. Mas aqui, o que eu estou comentando, pode ter, flertar ou não. Vou dar um exemplo aqui da família Garotinho, que muitas vezes sinaliza com um tipo de comportamento, às vezes até mais progressista, sinalizou com verba de bancada para a universidade pública, se posicionou contrariamente a uma pauta mais conservadora, mas a gente percebe que nas articulações, até mesmo por conta dessa divulgação da convenção do PSL, tem buscado esse apoio bolsonarista. Então, o que eu estou imaginando aqui é que, vislumbrando, eu estou tecendo um cenário hipotético, o candidato que geralmente ganha uma eleição nesses marcos aí de Campos, eu imagino que, apesar do momento político ser mais polarizado, ele não vai querer, vamos dizer, perder votos, né, nem para a extrema esquerda, nem para a extrema direita. Então, talvez ele marche com posições mais ao centro. Isso a gente também tem percebido em outros municípios de grande porte. Deixa eu engatar essa resposta sua com a pergunta a gente falou aqui, participou do último painel, deu uma entrevista aqui no Folha no Ar também, individual, o advogado servidor público municipal José Renato Duarte. E parece que foi feita ao vivo, né? Tem muito a ver com sua resposta, Márcio. 3 sobrenomes de tradição política disputam o pleito municipal, além de outros. E, diferente de eleições passadas, não será uma escolha plebiscitária, ele afirma. Mas, mesmo assim, prevê algum favorito? Acho que é cedo, parafraseando o poeta, ainda é cedo para falar sobre isso, observando de longe mesmo e tendo acompanhado aí sim a gestão do Rafael Diniz, política é interessante por causa disso, no meio ali do seu mandato, com bastante desgaste em termos de opinião pública, mas aí é incógnita, a gente tem que ver que forças são essas apoiadoras que continuam aí no seu arco de aliança apoiando, principalmente quem fez parte dessa gestão. Vladimir Garotinho, em termos de opinião pública, eu percebi, assim, em termos mesmo, aí é o canavial, como vocês comentavam, brincando, né? Às vezes você vai
num barbeiro, às vezes está tomando um cafezinho, tinha uma certa capilaridade ali, conseguia entrar, apesar de toda a rejeição, essa é a incógnita, né? Apesar de toda a rejeição e resistência à tradição dos garotinhos na cidade, o que a gente percebe é que esse nome é um pouco assim ventilado, tipo, foi ruim, mas talvez mereça essa retomada. Era o que eu percebi, assim, muito de senso comum mesmo, observando um imaginário. E o Caio Viana é aquele tipo de comportamento que é recorrente em política, né? Fica um pouco sumido do debate e retoma por conta de nome tradicional da política. E como a gente comentava aqui, sem problemas falando, quando eu mesmo comentava em off, estou chamando a responsabilidade aqui, né? Soube fazer a sua coligação, né? Soube arregimentar os partidos políticos para a sua candidatura. Então, por conta disso, a gente fica um pouco nessa incógnita. E eu acho que essa eleição, a grande dúvida que para é como que vai ser feito, que vão ter que se reinventar. Quem já trabalhava em rede social, quem tinha essa entrada, vai largar na frente, ok? Quem se manifesta, candidato de opinião, no meu entendimento, como, por exemplo, o caso da professora Natália, vai conseguir entrar mais, ter mais capilaridade, porque, afinal de contas, o tradicional corpo a corpo, até segunda ordem, a não ser que seja transgredido, eu já tenho percebido algumas movimentações em algumas cidades, aquele velho tomar um pastel ali com caldo de cana na feira da roça, é o tipo de abraçar, que tá virtualmente teria que ser execrado, né? Se sair abraçando, beijando criancinha, esse tipo de coisa não teria, como seria feito você entrar, e principalmente em municípios como os Campos, que tem os seus rincões, né? Locais mais distantes, como é que seria feito esse tipo de abordagem, como que chegaria a campanha. Que também, para sair do grupo, para entrar aqui no Participação ao Vivo, o Cláudio já citou aqui o Carlão, já citou nosso amigo comum, querido Jorge Gomes Coutinho. Tem aqui, a gente tem se a gente tivesse que eleger todo mundo que faz parte da bancada aqui, eu, Cláudio, Marco Antônio, Arnaldo, a gente tivesse que eleger o sócio proprietário aqui da bancada é o Maurício Furiel Batista, né? Tá, desde o início, lá no dia 28 de março, ele assina todos os programas aqui participando. Então, a dele, né, não posso deixar de fazer. Ele pergunta aqui, não é uma pergunta, tem uma pergunta afirmação. Com toda essa queda dos royalties de petróleo enfrentada no nosso município, beneficia os candidatos vender ilusões aos seus eleitores? Veja que a maioria desconhece a crise. Maurício Batista, sócio fundador aí, pelo que você diz, eu acho que não é bem uma questão de desconhecimento, né? Aí é o que a gente falava ali de fenômeno, é uma questão de aparência, né? O pior cego é o que não quer ver, eu acho que tá fingindo que não vê, né? Tá fazendo um olho de mercador ali, mas tem ciência sim, tem consciência do grau, da complexidade, das dificuldades que seria herdar essa gestão, sim. Márcio, 8h47. Se você tivesse, não sei se você é dado a aposta, mas se você tivesse que apostar primeiro, essa aposta me parece mais segura, né? É uma eleição majoritária em 2 turnos? Imagino que sim, até agora virtualmente, né? A não ser que aquele tipo de imagem que me vem à cabeça agora são aqueles cavalinhos ali da noite de domingo, né? Que os times eles vão correndo, e aí meu pai chegou a trabalhar no Jockey, ele me levava quando eu era criança ali, às vezes um cavalo ele vem correndo por uma ponta, surpreende. A metáfora política é muito recorrente, tem o cavalo paraguaio, não sei se as novas gerações vão entender esse tipo de explicação, que é aquele que larga na frente, cansa e depois é ultrapassado. Então, assim, nesse momento fica difícil. Eu até brincava recentemente, ainda bem que ninguém imprime. Agora com a internet fica mais difícil, né? Fica tudo no YouTube ali, mas antigamente eu não imagino ninguém imprimindo, guardando um jornal, para depois cobrar do cientista político, né? Tipo vidente de astronomia ali. Não, você falou que ia acontecer isso, você falou que ia acontecer assado. E muitas vezes a gente até toma cuidado para não incorrer em erros, né? Mas como eu estava comentando, a primeira pergunta fica mais fácil. Até imagino qual seja a segunda. Eu imagino, sim, virtualmente, um segundo turno. Não consigo ver ninguém com um amplo favoritismo, então eu imagino que teria um segundo turno, sim. Vamos lá, Luiz, qual é a seguinte? Quem seriam esses 2 do segundo turno? Quem você projeta? Aí a pegadinha clássica, né? Difícil,
ok? De perceber nesse momento, assim, mas em termos de estrutura de campanha e de histórico, que dá para perceber, assim, eu imagino, por saber fazer campanha, essa família Garotinho ela deve ter algum tipo de protagonismo, sim. Caio Viana, de acordo com as últimas eleições, é um tanto quanto desgastado. Eu imagino que esse tipo de nome, assim, eu acho que perdeu um pouco o peso, né? Esses nomes tradicionais de famílias. O Rafael Diniz é aquele tipo de candidato, e isso eu já falava, a gente pode usar o passado como experiência. Por exemplo, virtualmente aqui, o Pezão, que foi o sucessor do Cabral, né? Quando surgiu como nome ali o Cabral, por conta de denúncias, que depois se confirmaram, ele sai do governo do estado e lança o seu vice, governador, ao pleito. Ninguém imaginava que Pezão seria eleito ao governo do estado. Então, por que eu estou falando sobre isso, né? O Rafael Diniz, até metade do seu mandato ali, ele estava completamente, eu estou falando de novo, na percepção de cafezinho, pegando ali um táxi, um Uber, qualquer coisa que valha, virtualmente também teria pouquíssimas chances de uma eventual reeleição. Mas política é essa caixinha de surpresa, mais uma vez a metáfora futebolística, e a gente tem como incógnita, a gente não sabe como seria o desempenho dele nas urnas. Vejo também, talvez correndo por fora, né, como eu comentei, nomes de renovação, como a professora Natália, do Partido Socialismo e Liberdade, esteve aí na bancada, tive a oportunidade de ouvir ali a primeira aparição pública, né, talvez consiga convencer e despontar também como uma alternativa com essa dificuldade estrutural de alianças, né, e também financeira. A gente sabe como é que funciona esse tipo de engrenagem. Mas, para além desses, vocês podem até me apitando o nome aí, fica difícil, dentre 12 candidatos, ficou faltando uma boa parte aí. Se vocês quiserem me abastecendo de nomes, a gente pode analisar. Você tem aí nos votos da esquerda, nos votos da esquerda, que Campos tradicionalmente tem seu nicho da esquerda, né? Que está dividido. Você tem Odisseia Carvalho pelo PT, ex-vereadora. Você tem, talvez não seja um nome típico da esquerda, talvez uma herança brisolista, mas enfim. Roberto Henrique está no PCdoB, que é um partido de esquerda, né? Já foi prefeito um período curto, interino de Campos, foi deputado estadual eleito. Qual partido, perdão? PCdoB? PCdoB. Okay. Roberto Henrique. Você tem disputando esse legado bolsonarista, quer dizer, você teria 3, mas aí o PSL se agregou a Caio, né? Você tem o Alexandre Tadeu, apresentador da Record, jornalista, que disputa esse legado bolsonarista, que está no Republicanos, partido que abrigou o Carlos e o Flávio Bolsonaro, quando saíram do PSL, né? Aqui no Rio. Você tem vários outros candidatos. Você tem uma estrutura boa, pela estrutura que traz a Alerj, o Bruno Calil, que aí é a estrutura do Rodrigo Bacelar, né, da família Bacelar. Até sopraram aí que podemos ter novidades nesse grupo em relação ao nome para o Legislativo, a se confirmar ainda, por isso que eu não vou nem nominar aqui agora. Você tem vários outros candidatos. Levle Beethoven pelo PSDB. Você tem o Cláudio... O seu xará... Sim. Cláudio Rangel. É do PMN. Tem o Jefferson... E também segue essa linha meio que bolsonarista também, né? Tentando... Lá com... Tem o Coronel Porto, né? Que é o vice dele, não é isso? Perfeito. Então... E tem o Jonathan Paz também. Jonathan Paz, que é do PMB também, nessa linha bolsonarista, né? Tem o Beethoven? Beethoven eu já falei. Desculpa. Agradeço aqui por me instrumentar. Por que eu fazer essa pergunta, né? Eu acho que vem bem consoante aqui, faz cor o que a gente falava, por conta da mudança da legislação eleitoral, esses partidos, não vou chamar de partidos anímicos aqui, porque alguns têm até um protagonismo até nacional, mas esses partidos eles resolvem marchar separados, né, sozinhos, por conta dessa nova medida. Até para explicar aí para o ouvinte, né, antigamente você fazia uma coligação, vamos dizer, se tem 10 partidos,
os candidatos eles iam se beneficiar daquele grosso de votos ali. Então, vou chutar aqui, um candidato do PT tem 10 mil votos, o PCdoB tem 1.000 votos. Então, o de 10 mil votos e mais 1.000, né, o camarada poderia ser eleito ali numa franja por conta do coeficiente eleitoral. Por conta da reforma da legislação eleitoral, né, o partido vai disputar os votos sozinho. Então, assim, para evitar essa briga ali interna, né, você, na verdade, ali você acaba sumindo por conta dessa composição de grandes coligações. Esses partidos acabaram optando, dá para o exemplo aqui, por isso que eu pedi esse auxílio aí, agradeço inclusive, pelo campo da esquerda extremamente fragmentado, já mencionava o PSOL, a gente percebe então que a Odisseia vem pelo PT, e uma novidade, né, o PCdoB, que tradicionalmente apoia e faz coligações com o PT, resolve lançar um candidato, isso também em outros municípios, o PCdoB ele tem tentado ter esse protagonismo. Poucos dos municípios, em termos de país inteiro, eles vão reproduzir aquela tentativa de frente de esquerda, né? Que até o nome do Marcelo Freixo, deputado federal, tentou fazer esse esforço. Somente em Porto Alegre, por exemplo, né? Com a Manuela Dávila encabeçando a chapa, e o PT de vice, quase inédito isso. E no campo da direita a gente percebe também, aí tem um nome, né, do Alexandre Tadeu, do Republicanos, que é o partido, não tem problema de falar aqui, é o partido da Igreja Universal, é o mesmo partido do Crivella, que abrigou os filhos do presidente Bolsonaro. Aí por conta, talvez, é difícil de mensurar esse tipo de entrada de audiência, né? Esses nomes da comunicação costumam ter desempenho. Isso tem esvaziado um pouco, né? Num passado recente já foi maior, né? Nome de radialistas, usando até muitas vezes de forma demagógica, né? No sentido estrito do termo, que é condutor da Demos. O camarada ele tem a entrada ali por conta da sua audiência e ele acaba se beneficiando disso. A família Bacelar, por exemplo, que em determinado momento também ensaiou lançar candidatura, né? Pelo visto, com composições e o derretimento do Itzel e o André Ceciliano na LERJ, que até onde eu sei estava apoiando mais esse tipo de movimento, acaba também se perdendo aí. Então, perdão, Márcio, o grupo do Rodrigo vai lançar o Bruno Calil, lançou o Bruno Calil. Sim, mas o que eu dizia tinha uma perspectiva de um maior protagonismo, né? O André Ceciliano, o Itzel, eles fizeram recorrentes visitas na cidade de Campos de Goytacazes. A gente até percebeu aí a questão do escândalo do hospital de campanha, que acabou não prosperando, uma pena. Mas, assim, o que eu estava acompanhando, eu imaginava que viria como uma maior força política, e aqui no rol das citações, né, da repercussão política, por enquanto, de maneira mais tímida. Eu não consigo vislumbrar um peso maior. E, quer dizer, você não faz, então, uma 8,56? Você aposta no segundo turno, mas não aposta em quem estaria lá. Você acha que o Vladimir, pelo que eu entendi do que se colocou... Pelo que eu coloco, perdão de cortar já, te peço desculpas, mas pelo que eu coloco, mas posso incorrer em erro crasso aqui. Eu vejo como uma candidatura forte, então, fazendo síntese na minha fala, eventualmente um Vladimir Garotinho e disputando eventualmente ali uma segunda vaga no segundo turno, talvez Rafael Diniz, como eu disse, a professora Natália teria dificuldade. O Alexandre Tadeu, não sei qual mensurar a audiência dele, mas nomes pela esquerda também, como eu disse, eu imagino que não vai conseguir emplacar. Mas, como eu disse, ainda é cedo, né? A candidatura começou agora, esse final de semana, ontem, né? De sábado para domingo, então é ainda precoce. E para finalizar, para vereador, qual a sua projeção? Vereador, de novo, né? Eu estava acompanhando os números que nos chegam, a quantidade de postulantes, por mais que a política ela esteja bastante desacreditada, parece, nossas redes sociais, por exemplo, nesse final de semana, pipocaram, né? A quantidade tinha até meme brincando, eu sou candidato a prefeito, já tem muito candidato a vereador. Isso é típico de eleições proporcionais, né? Essa quantidade gigantesca de postulantes. Então, assim, parece que tem essa mosca azul, que é picada da política, mas, assim, em termos de composição, fica difícil de vislumbrar se, por exemplo, né, esses nomes da atual gestão vão conseguir. É comum, aí fazendo análise mais macro mesmo, é comum aqueles que já são vereadores conseguirem manter os seus mandatos por conta ali, né, de uso da máquina, né, no sentido de ter muitos assessores e também esse know-how de como fazer campanha,
Mas o que nós temos assistido mais recentemente é que é uma tentativa da população de renovação dos quadros políticos. Então, nomes mais jovens, nomes mais representantes de pautas, como, por exemplo, a questão dos negros, das mulheres, podem ter algum tipo de surpresa aí nessa eleição proporcional. Jorge mandou aqui por WhatsApp, Jorge Gomes Coutinho, seu colega professor da UF, nosso amigo em comum. Estou ouvindo aqui, negão. Não vou conseguir ouvir o programa todo, mas está bem bacana. Abração. Ele me mandou essa mensagem também, reproduzir aqui também. Um abraço para ele. Diz a ele que... Desculpa, diz a ele que daqui a pouco vai estar em podcast aí nas nossas redes sociais e também nos aplicativos. Ele pode ficar à vontade para ouvir inteiro o programa. Ótimo. Chegamos a... Posso... Vai lá. Posso só rapidamente, Aloysio? Não estoure muito, senão estão puxando a orelha. Para não levar a culpa, e o fone está protegendo, né? Rapidinho. Nessa fragmentação aí que a gente tem, que o senhor viu, são 12 candidatos. Alguém se beneficia? E se sim, quem é que se beneficia com esse voto pulverizado assim? Muito difícil você fazer algum cenário nesse momento, que eu acho que é uma situação nova, radicalmente nova, né? Sim. E como eu disse, eu acho que até para um analista, né? Você acaba perdendo foco. Eu imagino que para o eleitor também vai ficar um pouco mais difícil essa tarefa. E um dado novo também, recente, das últimas eleições, é que o tempo de TV e rádio ele não é mais tão decisivo assim nas redes sociais. Até o documentário da Netflix tem mostrado isso. As redes sociais têm ganhado bastante protagonismo. Então, se fosse chutar assim, não em termos de nome, mas quem fizer bom uso das redes, eu acho que consegue largar um pouco na frente. Tem aqui participação também aqui no streaming ao vivo, Mário Advogado, Mário Terras Elias Filho, dizem que a Prefeitura de Campos está em estado falimentar. Acho que não dizem, né? Não classificaria estado falimentar, mas o quadro financeiro muito difícil é uma realidade, né? Não é um dizer. Mas o atual prefeito concorre à reeleição e mais 11 tentam chegar lá. Imagine se tivesse dinheiro. KKKKK. É uma lógica... Tem lógica. Eu diria Polônio sobre Hamlet, parece loucura, mas é método, né? Ou seja, não é loucura. Só para fechar mesmo, já tomando puxão de orelha aí de vocês, eu acho que o debate também, já que foi perguntado, eu acho que esse liberalismo do Rafael Diniz, até por conta de partido político, né, que era o PPS, agora a Cidadania, eu acho que não foi bem visto pelo grosso da opinião pública, no sentido de programas sociais que foram esvaziados, foram retirados, e a grande grita no início da gestão dele era essa, né, restaurante popular, transporte. Então eu acho que um candidato também, e esse debate que eu estou sentindo falta, né? Eu acho que os candidatos eles têm que versar qual é o seu programa para a cidade, porque afinal de contas esse cheque em branco não pode ser dado. Eu acho que esse era o clamor da população, pelo que eu ouvi também no dia a dia. Não, sem sombra de dúvida, Rafael ficou com o ônus do corte desses programas. Agora, uma coisa que vários entrevistados nesses painéis nesses 11 painéis que eu já fiz, 11 com vários entrevistados, uma coisa que é muito comum, inclusive de pessoas como... Vou citar aqui o professor Jefferson Mães Azevedo, Jefinho, porque eu conheço desde garoto, reitor do IFE, entre vários outros. Não existe solução mágica, que quem falar está mentindo, né? Quer dizer, então tem que frisar isso, porque não é só vou fazer isso. Também o Fabrício Maciel, também seu colega professor da UF, sociólogo, falou aqui, não basta dizer vou fazer, como vai fazer, né? Preciso cobrar isso. Mas, Márcio, te agradecer demais pela presença, né? O debate foi muito rico, poderíamos estender ele por muito tempo, e agradecer aí em nome dos ouvintes, né? Em nome dos telespectadores do streaming. Obrigado aí. Ok, eu que agradeço a vocês dois aí, colegas de bancada, tanto o Cláudio, prazer em conhecê-lo, ao Luiz, e um grande abraço aos ouvintes e aos espectadores. Eu diria que nós começamos muito bem a semana com essa forte empatia sua. Muito boa entrevista, obrigado. Muito boa participação, o prazer foi meu te conhecer também. Espero que você esteja mais vezes aqui conosco e bem em breve, se Deus quiser. Grande abraço, obrigado e um bom dia aí para o senhor, professor. Falou, grande abraço. Valeu. Aloysio, então 9h03. Amanhã o outro professor, né,
do Polo Universitário de Campos, embora o Márcio já tenha voltado para Niterói, né? Ele lecionou aqui há um tempo, mas voltou para a sua cidade natal e sede da UF, que é Niterói. O sociólogo Roberto Dutra, né, professor da UENF, amanhã é o nosso entrevistado. Perfeito. Ótimo. 9h04, ficamos por aqui. Bom dia, Luiz, bom dia mais uma vez, professor, obrigado pela entrevista novamente. Amanhã, às 7 da manhã, Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.